Boa tarde, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula de Educação Física, professor Niltinho, com o tema Competir ou Cooperar. Pegue a apostila de vocês para que vocês possam acompanhar os nossos conteúdos deste quarto bimestre, nossa primeira aula, beleza? Lá, o que é mais importante que você acha? Competir ou cooperar? Para mim, antes de eu começar a ler o que o autor diz, para mim, cooperar faz parte está inserido também no competir. Mas a cooperação é muito mais importante, porque a gente também acaba colocando, inserindo ou incluindo as pessoas com mais dificuldade e com menos habilidade em qualquer tipo de esporte, em qualquer tipo de coisa. Então a cooperação ela é fundamental para que tudo possa ser realizado de forma prazerosa e de forma também competitiva. Então cooperar para mim é a principal palavra para o nosso dia a dia de hoje. Por exemplo, sobre a pandemia, se não tiver cooperação de todos nós, não vamos acabar com essa pandemia. E a cooperação vai fazer com que nós se unimos, que nem a gente se uniu em oração, em muitas coisas, em atitudes de melhorar para que a gente conseguisse sair desta pandemia que a gente, graças a Deus, parece que já está acabando, né? Mas vamos ainda continuar aí fazendo a nossa parte, cooperando para que os órgãos públicos e sanitários e medicinal possa fazer com que nós chegamos o ano de 2021 com muita força e muita competição para que seja um ano diferente, um ano de cooperação, de competição para todos nós, beleza? Então vamos lá ver o que o autor do positivo quer dizer para nós com esse tema, que é competir. Qual é mais importante, competir ou cooperar? O que é mais importante, competir ou cooperar? Quando se fala em jogos e esportes, os termos competição e cooperação geralmente estão em polos opostos. Mas será isso o mais adequado ao se tratar da relação entre competição e cooperação nas práticas corporais? Para auxiliar nesta reflexão, vamos ler o texto a seguir na página 5 aí da apostila de vocês no caderno do aluno. Competição e cooperação são processos sociais e valores humanos presentes nos jogos, no esporte e na vida. São características que se manifestam no contexto da existência humana e da vida em geral. Porém, não representam nem definem e muito menos substituem a natureza do jogo, do esporte e da vida. Somente o melhor conhecimento desse processo pode oferecer condições para dosar competição e cooperação nos diferentes contextos no quais se manifestam. Esse pequeno texto que o autor nos apresentei aqui com essa explicação sobre competição e cooperação, observe que está até em negrito as duas palavras, foi tirado de um livro que se chama Jogos Cooperativos, né, de Fábio Broto, e de 1999, tá? Então aqui tem a descrição se vocês se interessarem em pesquisar mais sobre cooperação e competição. Então vocês pegando essa fonte abaixo do texto, vocês vão conseguir se familiarizar melhor entre o tema competição e cooperação, beleza? Então vamos lá. Isso aí, pessoal. Com base nessa introdução, esta unidade visa aprofundar o estudo do conceito de competição visto anteriormente, mas agora relacionando-o ao conceito de cooperação para superar a visão que separa esses processos na realização de jogos e esportes. Nesse sentido, reflita qual é a importância de estudar e vivenciar comportamentos competitivos e cooperativos nas práticas corporais. Práticas corporais é quando a gente está praticando algum esporte ou alguma atividade esportiva,
certo? Então, qual que é mais importante? Competitivo ou cooperativo? Então, a gente precisa saber discernir entre os dois processos aí, porque um é o oposto do outro. Um você ajuda e o outro você debate contra o seu adversário, tá certo? De que maneira esse tema ajuda na compreensão dos mecanismos de interação social que ocorrem durante essas práticas? Por exemplo, quando a gente vai formar duas equipes, geralmente a gente escolhe os melhores, os mais habilidosos, e vai excluindo os menos habilidosos, e com isso nós vamos dificultar cada vez mais a inclusão dessas pessoas, desses alunos que não têm habilidade, que está acima do peso, que é tímido, que tem vergonha. Então, esses seres humanos vão ficando cada vez mais descartados. Então, aí já começa a competição na hora da escolha. E dentro do âmbito escolar, a nossa obrigação é fazer com que todos os alunos, independente da sua condição física, da sua habilidade, do seu porte físico, todos eles têm que participar, vivenciar aquela atividade, porque na escola a gente usa mais a parte cooperativa, né, para que todos sejam inseridos, porque todos têm o mesmo direito de ir e vir e de participar de todas as práticas corporais que for proposta por nós professores de educação física para vocês, tá certo? Então esse é o nosso desafio, e temos que compreender as diferentes relações entre, porque tem grupinhos que se formam na sala de aula, tem grupinhos que têm mais afinidade um com o outro, mas na hora do esporte nós temos que fazer com que todos participem, né? Não só escolher os melhores. E eu ainda deixo até a dica para vocês que estão ouvindo esta videoaula, que quando vocês forem escolher uma equipe, ou para lazer, ou para brincar simplesmente, tentam escolher aqueles que têm menos habilidade primeiro. Nesse primeiro momento, você combina com o parceiro que está escolhendo, e aí vocês começam, conta mais ou menos aqueles que têm menos habilidade, que vocês acham que é menos habilidoso, e começa a escolher do menos habilidoso para o mais habilidoso, e assim vocês vão perceber que vocês vão estar fazendo um papel muito importante na sociedade ou no meio da comunidade escolar aí que vocês tiverem, se for parte de escola, tá certo? Então nosso objetivo é esse, que a gente inclua mais e usa mais as palavras melhores, né? Como que eu posso dizer melhores, assim, cooperando para que nós possamos ter um mundo melhor e inserir as pessoas que têm mais dificuldade de participar de qualquer prática corporal, tá certo? E isso aí faz parte da nossa vida, melhora o nosso relacionamento, melhora a convivência, e ainda essas pessoas que são tímidas, que são menos habilidosos, elas vão se sentir perante a equipe ou perante a turma da sala. Continuando aí, que o autor está dizendo, aqui ele já está explicando para nós o que é competição. Vamos lá. A competição é um elemento importante em sua vida. Então, competição, muitas mães falam, como eu já expliquei para vocês, eu como sou técnico, né, de natação, muitas mães chegam e falam para mim, meu filho não é competitivo. Aí eu explico para a mãe, como que ele não é competitivo? Ele pode não ser competitivo para ganhar medalha, mas ele é competitivo na vida, porque na vida ele tem que estudar para passar de ano, ele tem que fazer coisas boas dentro de casa para ser premiado com algum presente no final do ano, né? Às vezes até no aniversário, vou te dar esse presente porque você merece, você teve um ano legal, então foi um ano competitivo que você superou as expectativas. Então tudo isso é competição. A gente não pode pensar na competição só no esporte, a gente tem que pensar na vida. Por exemplo, vocês que estão aí no ensino médio já estão se preparando para uma nova vida, está preparando para o vestibular, está preparando para escolher uma profissão que vocês gostem, que seja prazerosa de vocês fazerem, né? E que
vocês vão se dar bem naquela profissão. Então, vocês estão competindo aí e vai sair, a hora que você sair da faculdade, já tem outra competição mais importante ainda na vida de vocês, que vocês vão carregar pelo resto da vida, que vai ser a competição no mercado de trabalho, né? Então, tem competição todo dia, todo momento. Você sai na rua, se você não tiver uma visão dos dois lados da rua, você está competindo com os automóveis. Então você tem que olhar para lá, olhar para cá, porque preservar a sua vida, para você trabalhar, atravessar a rua com segurança. Então isso é competição, não é competição de você ganhar medalha, tá certo? Então a gente precisa separar isso, mas todos nós somos competitivos. Não existe uma pessoa que não é competitiva. Isso aí eu discordo, né? Então vamos ler o texto aqui. Competição é um elemento importante em sua vida. Tá vendo? O autor que está dizendo, não sou eu só estou complementando o que eu acho da competição. Ela é o motivo, ela o motiva e faz com que você se empenhe no alcance de resultados. Alcance de resultados na escola, para você ter bons resultados, o que você tem que fazer? É uma pergunta que eu faço para você. No meu caso, se eu estou na escola, o que eu tenho que fazer? As minhas aulas ser mais agradáveis, a fazer com que vocês entendam cada vez mais as minhas aulas. Então eu tenho que ter resultados através dessa competição. Se eu tentar passar sempre coisas novas para vocês, porque eu tenho concorrente que estão querendo o meu lugar, né? Que estão buscando também uma oportunidade, e se eu não ficar parado, se eu não achar que está tudo certo, eu não vou ter motivos para continuar na escola, passando para vocês os conhecimentos que a gente tem. Então, na escola, para mim, a gente tem que estudar, tem que tirar boas notas para conseguir os resultados, para você passar de série para frente. Enfim, ela o impulsiona a se sobressair e ultrapassar os próprios limites. Isso aí, você, por exemplo, você está na sexta série, você está no primeiro colegial, primeiro ano do ensino médio. Para você ir para o segundo, você tem que superar os seus limites, porque lá no segundo ano do ensino médio vai ser totalmente diferente. O terceiro vai ser mais diferente ainda, vai ser mais difícil, porque já é o último e o primeiro passo para o vestibular. O último passo do ensino médio, mas o primeiro passo para o vestibular. Passou no vestibular, aí vai para a faculdade. Então, cada dia a gente está competindo acirrada aí, com muitos concorrentes, com muitos desafios na nossa vida, certo? Se suas respostas são afirmativas, certamente você é movido pelo espírito competitivo. Então, todas essas situações que eu passei para vocês aqui, está explicando o que é competição, e ao mesmo tempo o autor está te fazendo uma pergunta, né? O que você acha de tudo isso? O que você entende de competição? Ele está te passando o que a competição faz com que você consiga todos os objetivos, superar e ultrapassar todos os seus objetivos e todos os seus limites, né? Então o ser humano foi feito disso, um ser que tem condição de superar os seus limites. De acordo com o que foi estudado anteriormente, a competição é o elemento central na caracterização do código esportivo. Da mesma forma, constata-se que, além de estarem presentes nas práticas corporais, o código esportivo e a competição se fazem notar em todas as instâncias de relações entre os sujeitos, assim como nas diferentes instituições sociais. Afinal, por que a gente se compete? Aqui não está escrito a gente, mas afinal, por que se compete? Ponto de interrogação. Primeiro, para vencer um confronto. Qual é esse confronto? O confronto que você vai ter com aquele ano, com aquela dificuldade que você tem, superando um objetivo ou um adversário. Se você tem um objetivo de conseguir as notas, nós estamos falando de escola, nós estamos falando de práticas corporais escolar. Primeiro confronto é você se deparar no mês de janeiro, fevereiro, início das aulas, superando os seus objetivos, conquistando notas superiores àquelas que você conquistou ano passado, conquistando notas melhores este ano, e assim superando seus adversários, que será você chegar no final do ano e ser aprovado com notas superiores a que você teve no ano anterior. 2. Para superar as próprias limitações. Então, primeiro ano que eu quero dizer, você não teve uma boa pontuação, umas boas notas.
Segundo ano, você superou um pouco, você melhorou as suas notas. Terceiro ano, você simplesmente superou suas próprias limitações. De que forma? Estudando mais, dedicando mais, ouvindo mais, prestando mais atenção. Tudo isso fez com que você evoluísse e superasse as suas próprias limitações dentro do contexto escolar, não do esporte. É uma competição, vocês viram? Primeiro ano você estava de uma forma, segundo outra, terceiro ano você superou todas as expectativas, chegou no primeiro ano da faculdade, vestibular, passou direto em 3, 4 faculdades aí, para você escolher qual das 4 você vai fazer a sua matrícula. E assim sucessivamente é o meu modo de pensar, e pelo que eu estou vendo aqui do autor também vem a calhar com aquilo que nós estamos tentando passar para vocês. Essas razões, entre tantas outras, podem impulsionar a competição, que de um jeito ou outro está presente na vida de todos, beleza? Não só de vocês, mas de todos nós. Aqui já nesse slide, na página 6, vamos ler aqui um pouco desse texto, é uma continuação, né? Desculpa. Vamos ver aqui como o processo de integração social, a competição tem origem nos primórdios da humanidade, quando os seres humanos passaram a delimitar o território para garantir sobrevivência e para se defender do ataque de outros grupos humanos ou de animais que representassem risco à vida. Com o passar dos anos, com base na mesma justificativa, as formas competitivas transformaram-se em estratégias de guerra e de combate em campos de batalhas. Cabe atentar para o fato de que a representação da guerra é uma situação imaginária que se percebe implícita e em muitos jogos e esportes na atualidade, principalmente nos que envolvem ataque e defesa. Nesse pequeno resumo, pessoal, o que eu quero salientar para vocês, o que eu quero deixar para vocês, que tudo isso nós precisamos ter consciência de tudo que a gente faz, né? Porque você tem direito e dever. Então, no meio competitivo, você tem que ter estratégia, você tem que ter tática, você tem que ter treinamento, você tem que ter condição física para superar aquelas dificuldades. Na escola, no âmbito escolar, você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que procurar pesquisar aquilo que você tem dificuldade, chegar no professor e falar: professor, eu não entendi o que você passou hoje, eu gostaria de que você me passasse alguma coisa que eu possa ir atrás para me entender melhor o que o senhor passou, e assim a gente vai levando a nossa vida. E na parte de competição, você tem que ter um treinamento específico se você for querer conseguir ser o primeiro colocado. Ser o primeiro é muito difícil, e mais difícil ainda é manter em primeiro lugar, certo? Então, competição já está falando, é uma palavra competitiva, que você vai competir com alguém, ou você compete individual ou em grupo. E falando nisso, em grupo, geralmente um menos habilidoso no meio de 4 habilidosos, ele vai acaba se saindo bem se ele tiver força de vontade, dedicação, né, e querer também ali estar fazendo parte daquele grupo, tá certo? Então tudo isso é importante para que nós possamos entender cada vez mais o que é competição, beleza? Do ponto de vista biológico, o conceito de competição se tornou mais evidente com cerca de certa interpretação da visão daiwana, que já está aqui do lado esquerdo, você olhando de frente, uma explicação deste Daiwana, eu acho que é isso, na visão dele, o que é competição. Da origem das espécies, expressa na afirmação de que sobrevivem os mais aptos. Contudo, é importante destacar que os mais aptos não significa necessariamente mais forte ou mais bruto, como afirma Reginaldo Soller em 2002. Segundo esse autor, na obra de Charles Darwin, fica claro que para a raça humana o valor mais alto da sobrevivência está na inteligência, no senso moral e na consciência moral. De acordo com o sentido cultural amplo, pode-se dizer que a competição é uma luta
incessante dos indivíduos para a obtenção de algo concreto, e se concretiza pela busca de vitórias, conquistas, glórias, benefícios, reconhecimento e conquistas de status, o prestígio. Então vamos lá, prestígio, gente, não é aquele chocolate que recheado de coco não, viu? Prestígio é status, é pessoas valorizar o que você faz. Então aqui, na parte competitiva, todos os atletas buscam a vitória, é o que eu falei no início. Aí entra medalha, entra troféu, entra recorde, tudo isso entra neste sentido cultural aqui para os atletas. Então, nesse contexto de competição, a vitória, as glórias, os benefícios, né? Benefício como patrocínio, se você consegue ficar entre os 3 primeiros, você consegue patrocínio com mais facilidade. Mas para tudo isso você tem uma tarefa muito difícil, que é se manter condicionadamente em primeiro, segundo ou terceiro lugar. Daí para baixo fica muito mais difícil na parte competitiva. Mas na parte da nossa vida, a gente ficando entre os 10, está ótimo, né? Os 10 melhores, está ótimo, porque se você ficar mais de 10º colocado, também está bom. Foi o que você fez para chegar até o 10º. É o que você treinou, o que você estudou, o que você dedicou. E aí o que acontece? Para superar esse desafio, você tem que ter uma meta para o próximo ano. O próximo ano eu tenho que ficar entre os 10. Isso é se você tiver antes dos 10. Se tiver lá para 11º, 12º ou 15º, aí você trabalha para chegar entre os 10. Você estando entre os 10, para você chegar nos primeiros, é muito mais fácil do que se você tiver lá em 50º. Aí vai ser muito mais difícil, né? Mas nada impede a você de conquistar esses desafios e esses objetivos. Beleza, pessoal? Vamos lá. Conexão. O enfoque biológico da competição influenciou diversos acontecimentos durante a história da humanidade. Converse com seu professor de história e identifique algum desses momentos históricos. Então, isso aqui já é uma pergunta que vocês têm que fazer para o professor de história de vocês. Beleza? Agora vamos falar sobre da luta competitiva contínua e geralmente reflete-se no comportamento humano, de maneira impessoal, implícita e implicitamente, consciente e inconsciente. O trânsito nos grandes centros urbanos é um exemplo da presença dessa luta competitiva. Eu falei para vocês no início, né, aqui a gente já está na imagem aí do lado direito de vocês, vocês estão vendo uma competição entre motos, automóveis e o pessoal ainda avançando aonde que seria a faixa de pedestre. Do lado direito de vocês, as motos, tudo em cima de uma área reservada, inclusive tem até um cavalete. Então é uma competição a todo momento. Então, gente, competição existe a todo momento. Então, para vocês que estão ouvindo esta videoaula do Tio Miltinho, se preparem, que cada vez mais as competições vão ficar mais acirradas. Não é as competições esportivas, as competições da nossa vida, as competições do nosso dia a dia perante a sociedade, entre carro, trabalho, no esporte, em todos os lugares a gente vai ter competição, né? E aqui está dando um exemplo da competição no esporte, no trânsito, moto, carros, triciclo, ônibus, tudo misturado e cada um competindo para pegar o seu melhor espaço, para que a hora que o sinal abrir, sair o mais rápido possível daquela concorrência ali. Então isso é uma competição. E nós, pais, sempre fala que os nossos filhos não são competitivos. Imagina você numa moto dessa, ou num carro desse que está lá atrás. Você fala, nossa, até esse monte de carro sair, eu chegar lá na frente, já fechou o sinal de novo. Você praticamente perdeu para aqueles que estão na frente. Qual que é o seu objetivo? Tentar chegar na frente, tentar achar um espaço para tentar ultrapassar os que estão na sua frente. Então esse é o objetivo de todo mundo, é uma competição, não vale medalha, vale simplesmente você chegar no seu destino na frente de outras pessoas ou com mais rapidez, né? Rapidez também não quer dizer velocidade, que você vai acelerar num lugar que é 40 por hora, você vai
acelerar 80 por hora. Então você está andando o dobro que é permitido naquele lugar. E com isso você pode ser autuado e receber multas e alguma coisa que a parte da segurança pode passar para você. Né? E se você tem 20 pontos na carteira, isso eu já estou falando para quem é motorista, que vocês podem auxiliar os pais de vocês. Então, velocidade 40 por hora, 40 por hora. Velocidade 110 por hora, 110 por hora, não é 120. Mas todo mundo quer acelerar, né? Com esses carros aí modernos de hoje, a 120, 200 por hora. Então, cada um quer acelerar para ver a potência do carro. Beleza? Nas práticas corporais, a competição é um importante elemento do código esportivo e se reflete nos ideais de concorrência pelo primeiro lugar e pela melhor marca ou pela vitória. Vale ressaltar que na competição algo está sendo disputado e o resultado das comparações entre competidores define de um lado os ganhadores e de outro lado perdedores. Então, pessoal, é diferente de cooperação que a gente está falando. Competição esportiva é competir para ganhar ou perder. Vai ter os ganhadores e vai ter os perdedores, né? E dessa forma cabe compreender a competição como uma importante forma de interação entre os sujeitos, que impulsiona, potencializa o crescimento social. Contudo, também é necessário fazer algumas ressalvas quando se discute este tema. Pessoal, isso está na página 7 da apostila de vocês. Dessa forma, cabe compreender a competição como uma importante forma de interação entre os sujeitos. Eu já li esse pedaço de texto no slide anterior e vamos continuar aqui embaixo. Primeiro ponto: existe um limite para a competição na sociedade, o qual precisa ser respeitado, assim como os sujeitos com quem se compete. Respeitar não quer dizer que você vai dar mole, que você vai dar oportunidade para ele ganhar de você. Respeitar é você fazer a coisa correta dentro do regulamento e superar o seu componente, seu sujeito. Você superou ele, chegou no final. Cooperação, fair play. O que é fair play? É você ser solidário com aquele sujeito que perdeu, que chegou depois de você, ir lá cumprimentar ele, dar os parabéns por ele ter vencido. Automaticamente tem uns que vai falar, ó, prepara que eu vou preparar para ganhar de você na próxima oportunidade. Obrigado aí por você ter dado para mim os parabéns, não sei o que, e assim sucessivamente. Isso aí chama parte o fair play, né? Mesmo você ganhando, você dá uma fortalecida no perdedor para que ele possa continuar aí na batalha e automaticamente já preparando para os novos desafios, que o cara vai preparar ou a menina vai preparar para te superar. Isso é competição. Ganhador e perdedor são efêmeros e por isso não devem representar um estigma para os sujeitos. A competição, em suas formas externas, torna a todos perdedores. A competição, em suas formas externas, torna a todos perdedores. Feitas essas considerações, a educação física na escola tem como um dos propósitos possibilitar a vivência da competição de uma forma saudável, em que no que se refere à formação humana, todos saiam ganhando. Aí já entra a parte de cooperação, né? Para todos nós, que na escola a competição na escola ela existe para nós no interclasse e na gincana. Aí existe mais competição, mas em todas as outras partidas também a gente faz uma parte competitiva para a pessoa entender na parte esportiva como é as competições. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos. Que Deus continue nos iluminando. E acredito no poder da transformação da educação, né? E estamos juntos, firme e forte. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tenham todos uma boa tarde e até